Olá, estamos aqui de novo, que eu já estava com saudades do nosso programa Pitadas de Saúde. No programa de hoje, a gente vai ter a ilustre visita da doutora Vanessa, que trabalha a saúde como um todo. Espero que vocês gostem e tirem bastante dúvidas com ela. Aproveitando, acompanhem a TV Brusque no canal 21 da NET TV. Aqui embaixo eu vou deixar nossas redes sociais para quem quiser assistir no YouTube, no Instagram. Vai estar tudo disponível para você não perder nada. Olá, estamos aqui hoje com a doutora Vanessa. É mais fácil perguntar do que ela não tem informação, porque é quase uma enciclopédia essa menina, né? Ela tem informação em medicina da família, ortomolecular, nutrologia e integrativa. Esqueci de alguma coisa, Vanessa? Não, é isso mesmo, mas a gente tem que sempre se atualizar cada vez mais, o médico não pode parar. Exatamente. E uma coisa que me chamou aqui a atenção foi a questão da abordagem integrativa. Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Ana, é um prazer estar aqui. E falar sobre medicina sempre é um prazer, e sobre a qualidade de vida, saúde e longevidade saudável. Quando a gente fala dessa abordagem, né, da medicina integrativa, ela foca no paciente como um todo, né? O paciente ele é colocado como centro, né, da questão, na consulta, e não apenas o sintoma, o que ele está referindo, a doença em si, né? Quando ele tem ou não. Nessa consulta eu sempre vou abordar o sono, o humor, o intestino desse paciente, a imunidade, porque o nosso corpo ele não funciona com gavetas, né? O nosso corpo ele funciona como um todo, né? E dali é que eu vou direcionar, então, o paciente no que ele precisa ser tratado, ou qual é o foco inicial, e sempre colocando o paciente com a responsabilidade, né? Porque o paciente tem que entender que o foco não é uma pílula, né? Não é algo que ele vai tomar. Sempre, independente do que seja, né, o problema desse paciente, o poder de tratamento maior sempre vai estar na mão do paciente, muito mais do que o médico ou da equipe de saúde em si. Hoje em dia, as pessoas vivem estressadas, ansiosas, irritadas. Eu vejo isso muito na minha prática clínica também. E é um pouquinho difícil lidar, né? Porque todo mundo quer um tratamento para ontem. Ninguém resolve esperar. Muitas vezes procurar um médico também é um pouco difícil, né? A gente quer resolver as coisas por si. Até onde o estresse influencia na nossa saúde? Eu acho que nunca estivemos numa geração e numa era tão, né, estressante, pessoas estressadas, e eu vejo isso no meu consultório, mais, né, do que 90% dos pacientes têm algum grau de estresse. Não importa a condição financeira que esse paciente tenha, não importa o estilo de vida que ele tem, é impressionante como a ansiedade, né, ou sintomas depressivos, enfim, oscilações de humor, o estresse, como eles estão sempre por trás de muitos sintomas que o paciente tem, né, está sentindo. Muitas vezes ele até sabe disso, outras não, outras ele não se deu conta, seja uma dor física, né, que o corpo está manifestando, uma alteração intestinal, uma imunidade que está sempre com problema, né? E muitas vezes nós não precisamos de um medicamento controlado, né, em si para fazer essa melhora do paciente. Normalmente, quando você alinha, né, o todo do paciente, você percebe que ele tem uma melhora muito significativa. Falando nesse alinhamento, né, que envolve muitas coisas, até que ponto, no teu ponto, né, na tua visão, a alimentação ela tá ligada a isso tudo? Bom, a gente é suspeita para falar, né, de alimentação. A alimentação realmente é aquela frase, né, que você é o que você come, ou, né, enfim, nós estamos adoecendo pela boca com toda certeza, né? Nós estamos numa geração, enfim,
que cada vez tem mais pressa para comer, cada vez usa mais algo pronto, industrializado, né? Então, eu acho que nunca se viu, nos últimos anos, pacientes jovens com câncer de intestino, algo que não era tão frequente nessa idade, né? Justamente pelo tipo de alimentação, né? Então, sim, a alimentação tem o poder de nos curar ou de nos adoecer, sem dúvida nenhuma, né? Mas por muitos anos isso ficou esquecido dentro da medicina, né? A gente não dentro da faculdade mesmo, não é algo que nós abordamos, não é algo que nós aprendemos tão bem sobre a questão da alimentação, né? Isso sempre foi muito mais um papel do nutricionista, da nutri, do que do médico. O que é um erro, na minha opinião. Eu acho que o médico tem que saber, sim, pelo menos o básico, enfim, dentro da sua especialidade sobre alimentação, porque isso hoje em dia tem muito a ver com a saúde. Eu me recordo, né, eu não sou tão velha assim, das prescrições de médicos quando a gente tinha alguma virose, alguma coisa assim, que era gelatina, biscoito salgado, né, não importava se era aqueles biscoitos meio com massa folhadinha, né, que é entupido na gordura, e hoje em dia é legal porque mudou bastante, né, a gente sabe que a gelatina tem muito corante, tem açúcar e assim por diante. Então, realmente, essa visão um pouco mais ampla do médico de hoje é interessante, né? É legal, porque muitos médicos valorizam realmente o profissional nutricionista, né? Abriu muito o campo, né? Na minha área, ainda bem. Mas aquela visão de que pode comer qualquer coisa e toma um remédio, ela está passando, né? Com certeza. Fala um pouquinho para mim, no início aqui da entrevista, tu comentou da relação do sono, né? Uhum. Quer dizer que eu posso dormir tarde, tudo certo? Posso tomar remédio para dormir? Como é que funciona? A pergunta do sono, muitas vezes, ela vem já, né, no consultório com a resposta. Eu já uso algum medicamento para dormir, né? Os pacientes, eles estão mudando a visão em relação à medicação, né? Se eles já faziam uso de medicação para dormir, é algo que o paciente já se sente incomodado hoje, ele não quer mais tomar um medicamento, tá? E o sono digamos que ele está em um dos pilares principais, né, da consulta e de qualquer tratamento que a gente vá fazer com o paciente. Eu sempre falo que o paciente ele precisa passar por alguns pilares, que é o humor, o sono, a alimentação e depois o exercício físico. Porque se essa pessoa não estiver dormindo bem, se ele não estiver se alimentando bem, ou se o humor dele não estiver ok, ele não terá condições ou vontade de fazer uma atividade física. E o sono entra, então, bem antes até da alimentação, porque se eu não durmo bem, eu tenho a chance de desenvolver compulsões alimentares, né? Eu vou ficar mais ansioso no meu dia. Então, é importante ter rotina de sono, com certeza, né? E principalmente de que maneira você acorda de manhã, né? Porque às vezes algumas pessoas falam, não, mas eu durmo a noite inteira, eu não acordo. E como que você acorda de manhã? Eu acordo destruído, cansado, poderia dormir muito mais, né? Mas se for olhar a quantidade de horas, tá ok, né? Então, assim, não é um sono de qualidade, né? Já que nós temos fases do sono, né? Então, o sono é importantíssimo para ganho ou perda de gordura, né? Principalmente aquela gordurinha mais de região central, a gente sabe que está muito relacionada ao sono, né? E durante o sono, nós produzimos muitos hormônios que são importantíssimos para a nossa saúde. É muito assunto, é muita informação, né? É uma área que a gente se complementa muito para falar, e se deixar a gente vai falar horas e vários programas aqui para vocês. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Oi, pessoal, estamos de volta com Pitadas de Saúde e eu estou aqui com a doutora Vanessa. Doutora, não sei se tu enfrenta, né, na tua prática clínica, assim como eu, as pessoas quando a gente pergunta, vai ao banheiro todo dia? Né, é aquela vergonha, a pessoa não sabe, tem vergonha de olhar como estão as fezes, se a gente mostra aquela escala, então
a pessoa fica com vergonha de apontar o dedo e mostrar como está o seu cocô, né? E aí eu queria te perguntar, como é que isso influencia na nossa saúde, né? Essa questão intestinal, se tá tudo certo ficar com a barriga meio inchada. Vamos tirar essas dúvidas do pessoal de casa. O intestino é talvez o segundo ou quase o nosso primeiro cérebro, né? De tão importante que ele é. Nunca se estudou tanto o microbioma, né? Que são as bactérias que habitam o nosso intestino. Eu precisei também fazer uma certificação para isso, de intestino, porque quando você fala, né, das bactérias, não é simplesmente, você tem que saber o tipo, o porquê. Tem doenças que têm bactérias que estão mais relacionadas que outras, né? Então, hoje, independente da especialidade que o médico atua, ele deveria, né, ou talvez isso está num futuro muito próximo da medicina, ele saber um pouco mais sobre intestino. Porque quando o intestino desse paciente está bem, ele está alinhado, qualquer tratamento terá, né, uma melhora bem significativa. Então, assim, falar sobre cocô, sobre as fezes, é algo que gera bastante ainda, né, receio, dá uma timidez na consulta. Mas é importantíssimo, né? Você tem que saber o aspecto das fezes, né? Você tem que saber se tem odor, se não tem, se fica muito inchada, né? As mulheres, é uma queixa bem grande entre as mulheres, aquele inchaço, flatulência, os famosos gases intestinais, né? E olhar para as fezes, você precisa realmente entender que padrão que elas estão acontecendo com mais, né, com maior frequência, porque o intestino ele dá pistas sobre muita coisa. Mulheres, né, que têm problemas às vezes de candidíase de repetição, por exemplo, né, aquele fungo na vagina que está sempre lá coçando, cansam de ir no ginecologista, cansam de usar pomada, de usar comprimido, e o foco, muitas vezes, está lá no intestino, né? Que a gente chama de disbiose intestinal, né? Que você faz parte da tua prática isso também, que é quando essas bactérias não estão bem, você tem uma proliferação de bactérias ruins muito maiores do que bactérias boas. Então, o intestino, ele sempre vai estar, né, presente na consulta para você entender de que maneira que esse paciente está, né? A questão intestinal, até a doutora está aqui para confirmar, não só fatores externos acabam influenciando, né? Até o nosso clima, o ambiente, a poluição, o desodorante né, que contém alumínio, perfume, maquiagem, alimentação principalmente, né? Hoje em dia os nossos alimentos são carregados de agrotóxico, corantes, estabilizantes. E uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro aqui é a questão da medicação, né? Quantas pessoas usam remédios para dores, os anti-inflamatórios, os antibióticos, e isso afeta diretamente a mucosa intestinal, né? Doutora, fala um pouquinho para a gente de alguns sintomas da disbiose, para que alguém que está em casa aí tenha alguma dúvida, para ficar um pouquinho mais alerta. Os sintomas, eles são diversos, né? E vai muito além do intestino em si, né? Mas, principalmente, essa pessoa ela vai observar uma oscilação do tipo de fezes, né? Na consistência das fezes, às vezes fezes amolecidas, de repente fezes endurecidas, né? Ou aquele intestino que a pessoa fica dias sem ir ao banheiro e acha que está tudo bem, né? Porque ela não está sentindo nenhum desconforto, então se ela não vai no banheiro não tem problema. Ou uma imunidade, que a pessoa está sempre gripada, doente, as famosas ites, né? Que a gente chama rinite, sinusite. Isso deixa de ser, às vezes, só um trato respiratório ou só algo do sono, humor. O intestino, né, com a disbiose está sempre presente. Então, você perceber se tem algum sangramento nas fezes, ou muco, né, uma gosminha nas fezes, ou a cor está mudando, alterando, ou aqueles gases intestinais, que às vezes pode ser um copo d'água, ou até uma alimentação saudável, que você resolveu começar a cuidar um pouco da alimentação por conta, mas aquele intestino não melhora, né? Você já tirou o glúten, você já tirou a lactose por conta, mas o intestino não altera, né? Então, tudo isso chama bastante atenção, sim, e é uma queixa muito frequente no consultório. Se tivesse que deixar algumas dicas para o pessoal que está nos assistindo em casa, umas 5 dicas em relação a bem-estar, hábitos saudáveis, quais dicas tu deixaria aqui para a gente?
Olha, cada vez as pessoas acham que quando a gente fala de alimentação saudável, né, Ana, ou enfim, de hábitos saudáveis, as pessoas acham que isso custa caro, né? Então é algo, doutora, mas são produtos caros. Só que você falar de qualidade de vida, de hábitos saudáveis, é o básico, é aquilo que está ao alcance de todas as pessoas, não importa a condição social, financeira desse paciente, o básico é aquilo que vai realmente fazer a diferença, que é um sono de qualidade, né? Você observar isso, você estar bem na questão de humor, lógico, nós temos problemas, nós temos coisas no dia a dia que nos aborrecem ou que, enfim, que nos alegram, mas você saber lidar com isso ou saber enxergar, né, coisas positivas no teu dia, mesmo que são pequenas, né, valorizar essas coisas pequenas, não criar tantas brigas, enfim, ou fazer as pazes consigo mesmo, né, de medos que a pessoa tem ou de cobranças, né, então isso faz grande diferença. Ter mais contato com a natureza, né? A gente está cada vez mais em prédios, em casas, e o básico a gente não está fazendo, né? Ter contato com areia da praia ou da grama, que seja, isso faz muita diferença, né? Contato com animais também faz toda a diferença para quem gosta, mas enfim, isso é muito bom. Água, algo tão básico, né? E que quando a gente pergunta para o paciente, você bebe água? Bebo. Quando eu tomo remédio. Quando eu tomo meu remédio, quando eu tô comendo, né? E não chega nem assim de longe perto do que realmente é o necessário, né? E isso já é importantíssimo para o intestino, né? A gente sabe isso, intestino, pele, para todo o nosso corpo. E eu vejo isso no consultório, que as pessoas estão muito mais preocupadas com suplementos caros, né? Com produtos sem glúten, sem lactose caros. Mas o básico elas não estão fazendo, né? Então, assim, se você tem dúvida, eu acho que você tem que começar pelo básico, né? Se você já está fazendo aquele básico e ainda assim tem outras coisas acontecendo, aí sim, né, procurar um profissional, enfim, que possa te auxiliar. Certo, doutora. Agradeço imensamente a presença aqui, né? Foram bastante informações, coisas que a gente precisa ouvir, né? E o que me deixa cada vez mais fascinada pela área da saúde, né? Essa nova etapa da área da saúde é que fala sempre uma palavra muito importante. Estar bem consigo, a questão do bem-estar, né? Então, eu já falei isso em outro programa e vou repetir. Se tu tá com um peso acima, mas os teus exames estão ok, tu tá se sentindo bem, ótimo, permaneça como você está. Agora, se aquilo já tá te incomodando, né? Se deu alguma alteração no exame, tá percebendo que tem dores de cabeça, o intestino não tá legal, são sinais, né? Quando a gente para escutar o nosso corpo, quando a gente percebe os sinais que ele tá dando, é sinal de que alguma coisa realmente está errado. Então, é realmente o momento que a gente deve buscar a ajuda de um profissional. Doutora, queres deixar uma mensagem para quem está em casa? A mensagem, eu acho que eu deixo é de você valorizar as pequenas coisas. A sua saúde com certeza está ao seu alcance, né? E você tem poder sobre a sua saúde com toda certeza. E com isso você terá uma longevidade saudável se você estiver se alimentando bem, se você tiver um sono de qualidade, né? Tudo isso que a gente comentou aqui são nas pequenas coisas que o paciente terá grande resultado. Doutora Vanessa, muito obrigada pela presença. Gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Bom, a mensagem então é de você valorizar mais a sua saúde, você se importar mais com as pequenas coisas que estão ao teu alcance, né, dentro de casa, no teu trabalho, você olhar o que você vai comer amanhã, né, no teu prato, que muitas vezes na correria do dia a dia você nem observa, você ter um sono, né, de qualidade, observar o intestino, praticar algum esporte, estar perto das pessoas que você ama, né, você ter fé, né? Não importa a religião, mas você acreditar que coisas boas sempre irão acontecer, né? E você batalhar pela sua saúde, né? Você é o grande responsável pela sua saúde.
Muito obrigada, doutora. E cada vez, né, a gente ouve mais essa questão do ter fé, do pensar positivo, que isso acaba influenciando totalmente, né, no nosso estilo de vida, no nosso dia a dia. Se eu acordar bem comigo, né, não vai importar se alguém não me desejar um bom dia de volta, né? Como diz aquela frase, o bom dia está dentro de nós, né? Então, faça o seu dia melhor. A doutora Vanessa, ela tem um perfil super ativo na internet, que depois a gente vai deixar o linkzinho aqui embaixo para vocês estarem acompanhando. Ela posta muitas dicas e é uma pessoa super acessível. A gente vai tirar algumas dúvidas depois de vocês. Quem quiser vai ficar a mensagenzinha aqui embaixo. E aí, pessoal, gostaram do programa de hoje? Muita informação, né? É sempre legal a gente relembrar, principalmente de uma coisa chamada água. Um dos sintomas da desidratação é a dor de cabeça também. Muitas vezes a gente acaba tomando muito medicamento e às vezes tomando um pouquinho de água já resolveria esse problema. Fiquem ligados, porque eu e a Vanessa vamos responder algumas dúvidas de vocês através das nossas redes sociais. Estão gostando do programa? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Pode encaminhar para a gente aqui também nesse link que está aqui embaixo na tela. Um super beijo, uma boa semana, fiquem com Deus e até semana que vem.